Olha, e um balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Agricultura apontou que o agronegócio catarinense superou os desafios e retomou o crescimento das exportações de carnes. Santa Catarina encerrou o mês de maio com saldo positivo nas vendas internacionais de carne de frango, suína e bovina. Só no último mês, o estado embarcou 105 mil toneladas de carnes, faturando aí 183 milhões de dólares. Isso dá quase 23% a mais do que em abril. A carne de frango, que é o principal produto da pauta de exportações catarinenses, ganha espaço na Arábia Saudita, Emirados Árabes, México e Hong Kong. Em maio, Santa Catarina exportou 81,7 mil toneladas, quase 37% a mais que em abril, gerando receitas de 135 milhões de dólares. A quantidade embarcada foi também 14,6% maior do que em maio de 2017. Em 5 meses, então, Santa Catarina já exportou 361 mil toneladas de carne de frango, resultando em quase 621 milhões de dólares. Os principais mercados para a carne de frango catarinense em 2018 são Japão, China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Você aí em casa tem ideia de todo o caminho que a carne percorre até chegar na sua mesa? Bom, é um longo processo, né, com muita gente envolvida e cheio de cuidados para garantir a qualidade do produto. É o que nós vamos mostrar agora aqui no programa. E conheça também os benefícios da carne de frango para a saúde. Ela é a carne preferida da maioria dos brasileiros. Frango. Geralmente como de frango. Frango. E quando a gente vê a carne aí à disposição nos supermercados, nem imagina o longo caminho que ela percorreu. O processo todo do frango, da produção ao abate e comercialização, pode chegar a 75 dias. Se for para o mercado externo, 180 dias. Em cada fase, uma lista enorme de exigências. Na produção, é obrigatório, por exemplo, arco de desinfecção, cercas externas, controle de roedores, controle do fluxo de pessoas, tratamento de água, ração balanceada. Na indústria, mais uma série de normas. O animal é analisado antes mesmo de entrar no frigorífico. Depois segue para o abate e novamente passa por uma inspeção um por um. A população muitas vezes chega a bandejinha do frango em casa, chega o produto lá pronto para o consumo. Ninguém imagina que foi avaliado ave por ave, bovino por bovino, suíno por suíno. Então isso é uma atividade fundamental, porque é com base nessa avaliação do produto, nessa análise do produto que você está fazendo um a um, que você vai ter a segurança de que esse alimento está chegando sem oferecer qualquer risco à saúde pública. O produto então vai para o mercado e a fiscalização não cessa. Nessa etapa é preciso garantir que a carne que chegou até aqui permaneça com a mesma qualidade. Para isso, o armazenamento é fundamental. Quando a indústria chega para entregar para nós, é feita a aferição no caminhão, da temperatura. A temperatura estando dentro daquilo que a indústria nos pede, a mercadoria entra. O segundo passo é no nosso armazenamento, correto? Que a gente mantém a câmera dentro daquilo que a legislação nos pede, né, na quantidade. E depois é nosso abastecimento no dia a dia, conforme a demanda nos pede. E fora isso, tem os processos internos, que é feito a medição da temperatura 3 vezes ao dia. Nós temos uma planilha de limpeza, para que não haja nenhum tipo de bloqueamento, né, por excesso de gelo. E também nós temos a nossa planilha de validade, que é feito semanalmente. Esta rede de supermercado modernizou os equipamentos e faz o controle da temperatura dos balcões de congelados e refrigeradores 3 vezes ao dia. Não basta só chegar e colocar a carne aqui. Existe uma aferição de temperatura, existe um cumprimento das normas de leis que pedem que a gente acompanhe o processo de validade, de maneira que o nosso cliente ele tenha confiança naquilo que ele está comprando aqui no nosso supermercado. É assim, dentro desse rigor, que funciona toda a cadeia da avicultura, desde a produção até a comercialização. Os 8.500 produtores de frango, integrados às 54 agroindústrias de Santa Catarina, trabalham dentro de um sistema com forte segurança sanitária e alimentar, que é modelo no Brasil e fora e que permite o Estado exportar para mais de 120 países.
Consumidores dos 4 cantos do mundo recebem a carne de frango catarinense, um produto diferenciado de extrema qualidade. Uma proteína de alto valor nutricional e, ao contrário do que muitos pensam, sem hormônios. Com toda a segurança, isso não procede. O que acontece é que existe um medo, um mito, isso claramente é um mito, porque o frango se desenvolve muito bem. Parece um milagre, não é possível, algo estranho, algo errado deve ter aí, e não tem. E além disso, então, é proibido, né? Então, não faz o menor sentido utilizar isso em frangos. Não responde, é proibido. Segundo os pesquisadores da Embrapa, o investimento em melhoramento genético, em ração balanceada, sanidade e bem-estar animal é responsável pelo bom desenvolvimento do frango, uma carne de boa qualidade, barata e saudável. E é uma proteína de alta qualidade. O ponto principal de se consumir uma carne é a parte proteica, né? Ali que estão os aminoácidos, que são elementos fundamentais para a estrutura muscular, né, do nosso organismo, né? Jovens, por exemplo, principalmente que estão em desenvolvimento, é fundamental o consumo de proteína, mesmo quem já está com o corpo formado, embora, claro, a exigência é menor. Mas a carne de frango, ela não traz somente a proteína, né, os aminoácidos, traz também minerais, uma série os minerais essenciais, eles estão contidos na carne. E também vitaminas, né? Nós vimos aí na reportagem que as pessoas têm uma ideia, né, bastante equivocada de que a carne de frango é cheia de hormônios. Bom, os técnicos da Embrapa explicaram para a gente que isso não é verdade, que a carne de frango é super saudável. Eles também explicaram por que o frango tem um crescimento que é considerado bastante rápido. E não é por causa do hormônio, não. Veja. Foram feitos muitos trabalhos, principalmente nos anos 70, 80 e alguma coisa ainda na década de 90 do século passado. E, em geral, os hormônios que são proteicos, né, hormônio de crescimento, o frango não responde a isso. É diferente de mamíferos. E os esteroides, embora respondam um pouquinho, e claro, o próprio frango, ele também produz alguns hormônios. Ele é um ser vivo, como nós. Ele carrega um pouco de hormônio disso. Isso também é algo que gera desconfiança, né? Pô, peraí, o frango consome oleaginosas que contêm fitoestrógenos, então será que o frango não tem altos níveis desses estrógenos? Foi feito um estudo na Alemanha, ainda na década de 90, fazendo uma estimativa do montante ingerido desses esteroides via carne, e isso realmente foi insignificante. Isso não procede, essa preocupação. Podem ficar tranquilos quanto a isso. O frango, realmente, ele impressiona a gente cada vez mais, né? Existia no passado uma crença de que logo, logo o frango chegaria num topo do seu desenvolvimento, e isso não se mostrou. O frango continua desenvolvendo, ano a ano, né, um incremento impressionante na melhoria tanto do ganho de peso quanto na conversão alimentar, de ração para peso vivo. Isso deve-se a décadas de investimento em pesquisa, né? Veja bem que, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já década de 30 para cá, o pessoal investiu muito em seleção genética, selecionando sempre, dentre milhares de aves, algumas poucas, as melhores, naqueles parâmetros que eram perseguidos, as melhores, então, que apresentavam os melhores índices, e isso, ano a ano, mostra um incremento nesses parâmetros. Aliado a isso, teve outras evoluções, muitas outras evoluções, né? Toda a questão que a gente chama de ambiente, né? Então, esse frango, não basta ele ter um potencial genético, ele precisa também ter todo um ambiente que propicia ele a expressar esse potencial. Uma dessas coisas é a nutrição. Toda a questão de sanidade evoluiu muito, né? Muitas vacinas, esse frango está protegido. A questão de ambiência, né? A gente fornece para essas aves um ambiente confortável, onde ele realmente possa se desenvolver, não gastar energia para se aquecer ou se refrigerar a sua máquina, né?
Então, há um conforto ambiental para isso. A questão nutricional, por exemplo, eu costumo dizer que, de fato, a gente fornece uma dieta muito mais balanceada para o frango do que para nós, né? Tem uma série de coisas que, então, ajudam a explicar esse contínuo potencial e, de fato, acontece essa melhoria no desempenho do frango. A questão da qualidade, hoje, ela não pode mais ser um diferencial, é algo que eu consideraria básico, tanto na produção do frango em si, no abate e processamento, é fundamental, por isso que é importante adquirir produtos oriundos de uma planta de processamento devidamente fiscalizada, né, seja estadual ou do Serviço Federal, o CIF, e, claro, não basta fazer tudo de acordo até ali e depois. Então, claro, normalmente na parte do comércio, nas casas de venda, nos supermercados, isso é uma atribuição municipal, né? O Serviço de Vigilância Municipal, que é responsável por cuidar disso. E aí tem regras para se seguir. Não vamos esquecer, a carne de frango é um produto perecível, né? Ele precisa estar refrigerado, se a curto prazo, bem breve, venda, ou congelado por um período maior, normalmente de 1 ano, se ele estiver devidamente congelado. É importante que o próprio consumidor fiscalize isso, percebendo que determinado mercado, naqueles balcões frigoríficos, a carne não está bem conservada, é importante manifestar-se para as devidas autoridades, porque isso pode realmente oferecer algum risco de desenvolvimento microbiano nesses produtos, né? E a seguir nós vamos mostrar os mitos que envolvem a carne suína e os benefícios que ela traz para a saúde. É só um instante.